Galera, se vocês quiserem abrir a Bíblia aí já, a gente vai ler Atos 11, 17 e 18. E enquanto isso, eu vou introduzindo. Cara, eu tenho percebido nos últimos meses, assim, os últimos anos, que eu tenho começado a ficar muito velho. Isso tem começado a entrar um pouco na minha mente. Hoje até minha cunhada, Xuxinha, cara, ou Viana, né, que vocês chamam. Mas, cara, ela falou, meu Deus, você tem 27 anos já, você vai fazer 27 anos já. E eu, cara, realmente, cheguei à conclusão que eu sou 10 anos mais velho que ela já. E provavelmente mais velho do que a maioria de vocês também, mais ou menos nessa idade. E eu tenho percebido que eu tenho começado a agir de algumas formas um pouco parecidas com o que meu pai age também. Não sei se vocês já perceberam, assim, quando tá com muito trânsito, está tudo parado mesmo, os carros ficam realmente parados no trânsito, e aí você começa a ver, uma porta do carro abre, sai um cara para ver o que está acontecendo, aí você vai ver, você olha para o outro lado da rua, tem outro cara, motorista também, já com a porta aberta, eles começam a conversar entre si, começa a ver, cara, o que será que está acontecendo aqui no trânsito, aí começa a debater sobre quanto tempo que vai demorar aquilo antes de poder andar de novo. E eu tenho começado a ficar um pouco assim em relação a algumas coisas, né? Ficar muito preocupado assim de como que eu posso agir com alguma coisa, como que eu posso controlar, se eu sei o que está acontecendo, o que eu posso fazer. E esses dias eu vi um TikTok que eu achei muito engraçado, que é nesse sentido também, que tinha um navio, tipo assim, um cruzeiro, sei lá, alguma parada gigante, que ele tinha parado ou diminuído a velocidade por algum motivo. Às vezes era coisa de prioridade para um outro navio passar na frente, ou, enfim, para alguma inspeção, alguma coisa nesse sentido. E aí começaram a surgir um monte de homens assim também, indo lá na frente do navio, ver, não, realmente, eu acho que, isso aqui pode estar acontecendo, deve ser alguma coisa nesse sentido, naquele sentido, como se eles tivessem a capacidade de fazer alguma coisa para mudar aquela situação, ou simplesmente como se eles soubessem alguma coisa que estava acontecendo de fato. E assim, o piloto do navio, né, nesse caso, é quem sabe de fato o que estava acontecendo. Se fosse para acelerar, ele aceleraria. Se fosse para diminuir ou parar ou para dar alguma prioridade, ele faria isso, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, como meros passageiros ali, né, tripulantes, caberia a eles simplesmente ficar tranquilos e confiar no piloto. E aí a gente vai para Atos, que é o que a gente vai ler hoje, e a gente vê em Atos uma coisa muito parecida, que o piloto da história da igreja é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, que ele guia a sua igreja assim, de uma forma extraordinária mesmo. E é isso que a gente vai tentar, né, ver com uma certa clareza aqui hoje à noite. A gente ainda não vai para o texto, eu vou tentar dar um breve contexto, até rimou, né? Mas enfim, um breve contexto sobre Atos até a gente chegar em Atos 11. Então, queria muita atenção para a gente tentar entender o que vem antes da passagem que a gente vai ler. Atos 1, 8, começa com Jesus falando, cara, fique para os seus discípulos, né? Cara, fiquem aí, vocês esperem receber o Espírito Santo, que quando vocês receberem, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas, né, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, cara, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, né, Atos 2, eles começam a pregar, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem, ele prega de novo e 5.000 pessoas se convertem, isso tudo nessa área da Judéia. E aí tem o episódio que Clovinho contou semana passada, Estevão é perseguido, morre apedrejado, a igreja começa a ser perseguida de uma forma mais contundente, e aí eles são obrigados a dispersar, né, a ir para outros lugares. Então aí a gente já vê de uma forma meio peculiar, assim, o Espírito Santo guiando a igreja para ir para outros lugares mesmo através de uma perseguição, né? Através de um sofrimento, de uma coisa meio estranha. Mas aí o que acontece? Os caras eles estavam tão cheios do Espírito, tão assim, animados com o que Jesus tem feito, com o que ele tinha falado e ensinado, que um deles, né, o Filipe, ele chega lá em Samaria e começa a pregar lá também, porque ele estava lá, ele só queria falar de Jesus. As pessoas de Samaria ouvem o evangelho, se convertem, vai lá Pedro e João, oram por eles, eles recebem o Espírito também, e aí agora só faltava a parte mais fácil, né? Até os confins da terra, porque a Judéia e Samaria já tinha ido. Então o Espírito Santo continua guiando a igreja em relação a isso. Ele chama Paulo, lá em Atos 9 já, chama Paulo, que seria o maior agente de pregação, né, aos gentios, só que tinha um problema inicial assim com Paulo, né? Porque Paulo era fariseu, ele perseguia a igreja, matava e prendia as pessoas. Então, se fosse simplesmente, né, entre aspas, assim, Paulo pregar para os gentios, seria
estranho. Ele precisaria, assim, seria de bom tom, pelo menos, que ele tivesse uma certa aprovação dos líderes principais da igreja, né? Pedro, Tiago, João e tal, que eram os responsáveis e os representantes maiores ali da igreja em Jerusalém. Então, a gente já chega em Atos 10, que é a história que a gente vai contar. Como ela é meio grande, eu vou continuar dando esse contexto, mas agora já é a história principal mesmo, que eu queria falar essa noite. Então, o Espírito está querendo chamar os gentios, então ele começa esse movimento agora, em Atos 10. Cornélio, que é um centurião romano, responsável lá por vários soldados e tal, ele é do exército assim, romano, ele é um gentio, ele tem uma visão que um anjo chega para ele e fala, cara, chama Pedro, porque você precisa receber essa mensagem da salvação. E aí ele já era simpatizante judeu, ele, apesar de ser gentio, né, ele participava lá das orações, ele participava de algumas coisas em termos de dieta lá e tal, ele orava, ele era justo, que a Bíblia fala. E aí ele fala, beleza, vou lá chamar Pedro, manda o pessoal chamar, e ao mesmo tempo, assim, no dia seguinte, o próprio Espírito dá uma visão para Pedro também. E ele dá aquela visão famosa, né, não sei se todo mundo já viu, já leu, né, que desce um lençol com um monte de animais, né, animais puros e animais impuros, de acordo com a lei de Moisés, e Deus fala, cara, mata todos eles e come. E aí, como ele era judeu a vida inteira, ele falou, de forma nenhuma, nunca vou fazer isso, nunca entrou um animal impuro na minha boca, como é que eu vou fazer isso agora? E aí aí Deus fala para ele uma frase muito maneira, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso acontece 3 vezes até que Pedro fala, não, realmente, agora eu estou entendendo. Pedro, do jeito cabeça dura que é, né, um pouco parecido comigo também. E aí, não chame impuro ao que Deus purificou. E aí ele fala, beleza. Então ele vai lá na casa de Cornélio, que é aquele centurião. Ele chega lá, Cornélio está esperando ele com familiares, com os amigos. Ele prega sobre Jesus, fala o que Jesus fez. E aí, eles se convertem, recebem o Espírito. Pedro fica um pouco de tempo com eles e fechou. Ele volta para Jerusalém, agora já acabando, volta para Jerusalém e os judeus de Jerusalém começam a criticar ele pra caramba. Fala, cara, você foi na casa de gentio, você comeu com gentio. Praticamente uma sentença confirmada de que ele tinha comido alguma comida preparada de uma forma impura, né, para os judeus e tal. Aí ele explica tudo o que aconteceu para aqueles judeus de Jerusalém, que o Espírito tinha se derramado e tal. E aí a gente chega no texto dessa noite, que eu espero que você tenha tido tempo suficiente para já abrir, né? Atos 11, 17, 18. Ele explica isso tudo e chega a essa conclusão. Se, pois, Deus lhes deu, para os gentios, né, o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, aqueles judeus não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém. Então, você pode ficar com a Bíblia aberta aí, se for de papel, ou meio ligada aí rápido, que a gente vai passar por alguns textos também. Mas, olha que interessante que eles falam, né, no versículo 18. Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Esse até mesmo aos gentios é interessante porque os gentios era o último grupo de pessoas que alguém pensaria em pregar, né? Assim, os judeus. Eles pregaram lá para a Judéia no primeiro momento, e aí beleza, eram judeus falando para próprios judeus. Eles já estavam ali acostumados, né, em termos de lei, em termos de profeta, em termos da aliança mesmo, assim, para eles já eram dos judeus mesmo. Então, cara, agora nosso Messias veio, Jesus, você não precisa mais esperar, Jesus veio. Aí quando eles foram perseguidos e foram pregar para Samaria, já começou a ter uma certa dificuldade, né? Começaram a olhar um pouco mais torto assim, porque os samaritanos eles eram impuros para os judeus também. Eles eram lá atrás, tinha sido uma mistura, né, de judeus com gentios. E então assim, já meio estranho, mas beleza. Pedro foi lá e João também oraram, eles receberam o Espírito e beleza. Mas os gentios, cara, isso era um passo muito grande para eles, assim, a separação entre judeu e gentio na época era muito forte, como a gente já sabe um pouco, assim. Esses gentios, eles comiam todo tipo de coisa, eles adoravam vários deuses falsos. E aí Pedro usa o que vai ser agora a nossa primeira lição, justamente para se defender das acusações desses judeus lá de Jerusalém. Então, primeira lição, o Espírito Santo é quem concede o arrependimento verdadeiro. Então, de novo, o que ele falou, Deus concedeu o arrependimento
para a vida até mesmo aos gentios. Isso foi o que os judeus perceberam lá. Lá em Atos 11, 14, um pouquinho antes dessa passagem que a gente leu, a gente lê que o anjo que ordenou que Cornélio fosse chamar Pedro, ele falou assim: mande chamar Pedro, porque ele vai trazer para você e para sua família uma mensagem pela qual vocês vão ser salvos, você e todos da sua casa. Então fica claro para a gente já desde o início que Cornélio, apesar de de ser justo, de orar muito, de dar várias esmolas, qualquer coisa, ele não tinha salvação. Então, sem Jesus a gente não tem salvação, isso é um ponto já claro para a gente. E aí, por entender a importância dessa mensagem, ele falou: cara, eu vou receber uma mensagem que vai trazer salvação para mim e para minha família. O que tem de mais importante do que isso? Então, quando Pedro chegou lá para pregar, ele estava esperando, de novo, com a família e com os amigos mais íntimos. Isso está lá em Atos 10, 24. E aí eu me lembrei um pouco de como que foi na época que eu fui me casar. Na época, assim, não tem tanto tempo, né? Mas quando eu fui casar com a Júlia, a gente chegou no momento clássico de fazer a lista de convidados de um casamento. Então, até aí é tudo tranquilo, você vai vendo decoração, você vai vendo lugar, e, você chora, se emociona, pensa no dia que, vai ser muito maneiro, e aí chega o momento de você definir a lista de convidados. Como é tudo muito caro, tudo muito assim, a lista tem que ser pequena para a quantidade de pessoas que a gente às vezes gostaria de chamar, né? Então muitas pessoas queridas acabam ficando de fora, mas no fim das contas mesmo, o que acaba ficando? É justamente a família e os amigos mais íntimos de todos. Então, assim, nos momentos mais importantes da vida, você pensar, quando alguém vai nascer, quando alguém vai casar, ou ter, sei lá, uma formatura, ou até num velório e tal, nesses momentos mais importantes da vida, a gente quer estar perto dos familiares e dos amigos mais íntimos. Então, isso ilustra bem um pouco de por que Cornélio tinha feito isso. Ele tinha considerado aquela mensagem como muito importante. Ele tinha entendido de fato que, cara, ele precisa muito de salvação, e não só ele, a sua família e seus amigos mais íntimos precisavam muito disso. E além disso, o que fez com que ele tomasse a decisão de chamar eles é que ele amava aquelas pessoas a ponto de querer convidar elas mesmo, para que elas estivessem presentes. Então, eles eram religiosos e tudo mais, mas, cara, seria uma mensagem que traria salvação e traria, como a gente viu no versículo mesmo, que Deus trouxe arrependimento. Mas do que ele precisava se arrepender, né? O texto não fala necessariamente de algum pecado muito grande, sim, do coração dele. E aí eu fui pesquisar um pouco, e tem uma frase aqui maneira que eu não sei. Algumas fontes falaram que é de Lutero, outras falaram que é de Spurgeon, outras falaram que é algumas pessoas que eu nunca ouvi falar na vida, mas ela ilustra interessantemente. A frase é: seria tão fácil chegar ao céu por meio das suas próprias obras quanto atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel. Então isso traz um pouco dessa ideia, né? Cara, ele não precisava de salvação porque, sei lá, ele não era justo aos olhos dos homens, tal. Os judeus olhavam para ele e falavam que ele era um homem de oração, um homem que dava muitas esmolas, tinha muitas boas obras. Mas ele precisava de salvação, ele precisava de arrependimento porque ele estava separado de Deus. Ele não tinha Jesus, não tinha como ele chegar a Deus nunca. Seria como justamente atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel, é impossível. Então por isso o próprio Deus vem a ele, o próprio Deus dá essa visão, continua guiando a igreja para que ele fosse alcançado. E se só o Espírito dá esse arrependimento para a vida, que é a nossa lição, é só dele que Cornélio precisava, é só dele que eu e você precisamos. A gente não precisa de mais nada, nada mais vai ser suficiente, nada mais vai ser capaz de fazer isso na nossa vida. A gente só precisa do próprio Espírito que concede esse arrependimento para a gente. Segunda lição: o arrependimento que vem do Espírito gera vida. Isso é o que o texto base mesmo afirma para a gente. De novo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. E a gente, no dia a dia, né, a gente pensa em arrependimento, a gente pensa em duas situações assim, diferentes. Tem um arrependimento, né, ou uma tristeza que gera morte, que a Bíblia fala, e uma tristeza ou um arrependimento que gera vida. Os dois, eles começam a partir do pecado, né? Então, para você pedir perdão para alguém, ou pedir desculpa para alguém, precisa haver alguma coisa que você tenha feito para você pedir desculpa, né? E os dois também partem de uma tristeza que esse pecado, ou enfim, essa ofensa gera. Então, as pessoas, né, que não têm o Espírito Santo e tal, ou a gente mesmo, se estiver frio, pode pecar muitas vezes, ou ofender alguém, não saber, não perceber, e isso não vai causar nenhuma tristeza.
até que isso aconteça, não vai ter o arrependimento também. Mas você já pode ter passado por alguma situação que mentir, por exemplo, poderia parecer a melhor opção, né? Eu lembro de uma história que quando eu era criança, meus pais, por algum motivo, assim, precisaram sair de casa, sei lá, né, foram fazer alguma coisa de adulto. E aí ficou eu e meu irmão em casa. E aí nisso que eu estava correndo pela casa brincando, eu esbarrei num porta-retrato e quebrei o porta-retrato todo. E aí, cara, já comecei a entrar em desespero total, assim, cara, tinha sujado tudo, caído vidro para tudo quanto é lado. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer com esse porta-retrato? Vou jogar debaixo do tapete, vou jogar fora, vou queimar, vou, sei lá, mano, fazer qualquer coisa. Dei meu jeito lá, não lembro o que eu fiz exatamente. Meus pais chegaram. Naturalmente, eles perceberam que não tinha o porta-retrato que deveria ter. E aí eles vieram e me perguntaram, cara, e aí, o porta-retrato, o que aconteceu? E aí eu, malandro que sou, peguei toda a minha confiança e a minha sinceridade, olhei no olho do meu pai e falei assim, eu não tenho ideia de o que aconteceu com o porta-retrato. Ele devia estar aqui, sei lá por quê, você deve ter tirado, você deve ter guardado, você é velho maluco, né? Tá até ali. Cara, então deveria estar aqui, não sei o que aconteceu. Naturalmente, me conhecendo também, ele já sabia que era mentira. E aí me deu, a lição de moral lá, de que eu deveria falar a verdade, né, e tal. O que é muito bom. Mas, cara, numa situação dessas, assim, por exemplo, eu poderia, né, tomar a bronca de ter quebrado a parada e de ter mentido, que é pior ainda, e simplesmente ter sentido um grande remorso por causa disso, ter sentido, sabe, uma tristeza muito profunda. E isso fazer com que eu fosse consumido por isso mesmo, fazer com que eu sentisse, sei lá, a raiva deles ou alguma coisa nesse sentido. Ou isso, por outro lado, poderia fazer com que eu parasse para pensar, não, realmente, cara, Deus é bom, Deus é verdadeiro, então a mentira não vai agradar a Deus. Então, sabendo disso, eu quero falar a verdade a partir de agora. Então, isso me leva a tentar mudar, né? É uma mudança de verdade que isso precisa gerar. E aí, o que indica que a tristeza é um arrependimento real é quando ela motiva uma mudança de postura e uma busca por redenção e salvação em Deus. É algo totalmente prático, assim. Quando João Batista vai começar as suas pregações, lá em Mateus 3:8, ele fala, cara, deem fruto que mostre um arrependimento. É algo totalmente prático mesmo, assim. Não é, poxa, estou muito triste porque eu roubei um banco e fui pego pela polícia. Tipo assim, qualquer um vai ficar triste por causa disso, né? Primeiro que perdeu dinheiro e porque está preso. Isso não é um arrependimento. Arrependimento é você entender que você errou e mudar de postura completamente. Paulo explica isso muito bem pra gente, sobre essa tristeza, né? Lá em 2 Coríntios 7:9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O pecado, ele entrou no mundo, assim, e desde o início da criação, foi o pecado que gerou a morte, né? Lá em Gênesis 3, que foi quando o pecado entrou no mundo, Eva lembra do que Deus falou. Ela disse que, Deus disse, né? Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E cara, se o pecado é o que gera a morte, e o arrependimento gera a vida, o arrependimento verdadeiro deve necessariamente fazer com que a gente não queira mais andar em pecado. Essa é a questão, ela impulsiona a gente a ter uma mudança verdadeira. E o próprio Jesus diz, esse arrependimento ele gera vida, né? O próprio Jesus diz em João 17, essa é a vida eterna. O que é essa vida que a gente está falando, né? O arrependimento que gera vida. Que vida é essa? Jesus fala para a gente, essa é a vida eterna. Está falando com Deus, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Ele mesmo, a quem enviasse. Então, a vida eterna, o arrependimento que gera vida, é esse arrependimento que impulsiona a gente a justamente conhecer mais de Deus mesmo, ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo de Deus mesmo. Então, beleza, com calma, o que a gente sabe até agora? Primeiro, que o Espírito Santo trabalha desde o início da história da igreja para cumprir a vontade de Deus mesmo na igreja. Segundo lugar, que só o Espírito, só Deus é quem pode dar o arrependimento verdadeiro, então a gente só precisa buscar Ele mesmo, a gente não precisa buscar em nenhum outro lugar. No fim das contas, terceiro lugar, é Ele quem traz vida de volta a nós, é Ele que dá acesso a essa vida para a gente, libertando a gente do pecado de forma que a gente pode finalmente conhecer a Deus, certo? E aí, sabendo disso, a gente só resta uma coisa para a gente fazer, que é a nossa terceira lição. A vida pelo Espírito louva a Deus. Lá em Atos 10, 46,
a gente vê que quando o Espírito se derramou sobre os gentios, eles exaltaram a Deus. Depois, se você quiser ver aí, Atos 10, 46. De forma similar, assim, os judeus, quando eles se converteram, que é esse versículo 18 que a gente leu, eles não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus também. Então, os gentios exaltaram a Deus quando eles receberam o Espírito, e os judeus, quando eles se arrependeram, mais uma vez, eles louvaram a Deus também. Então, cara, onde existe vida verdadeira, existe louvor genuíno a Deus mesmo. Você tem louvado, tem exaltado a Deus assim no seu dia a dia? Às vezes eu pensava, que louvar a Deus era chegar aqui na igreja, cantar uma música, ou até em casa, botar um louvor lá que a gente chama de louvor, enfim. Botar um louvor para tocar e aí, cantar junto e tal. Cara, mas louvar a Deus é todo um estilo de vida, Quando Paulo fala, cara, façam tudo para a glória de Deus, isso é um adorador de verdade, sabe? Isso é o que Deus quer. Aqueles gentios que eles eram ignorados por todo mundo, ignorados pela própria igreja até então, desde o Pentecoste lá de Atos 2, tinham passado 4 anos, pelo que eu estava vendo, enfim. Tinham passado 4 anos e eles não tinham ido pregar aos gentios ainda. Cara, esses gentios que foram ignorados por todo mundo, eles nunca foram ignorados por Deus. Não sei se você tem sentido excluído ou ignorado de alguma forma, mas, cara, olha que notícia maravilhosa. Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios, até mesmo a mim e a você, pessoas como nós, assim. A gente canta aqui na igreja uma das músicas que eu acho, cara, talvez seja a música que eu acho mais bonita da história, assim. A sua graça me restaurou, salvou gente como eu. No inglês ela diz assim, graça surpreendente, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Cara, como não louvar um Deus assim? Como depois de ser restaurado, depois de ter esse arrependimento verdadeiro, não louvar a Deus que é tão amoroso e tão misericordioso? De novo, assim, pregar para os gentios era a última coisa que passaria pela cabeça de qualquer um daqueles judeus, mas Deus mesmo escolheu vir até a gente. Então, beleza. O que a gente pode fazer? A partir daí, vamos para as nossas aplicações. Primeira aplicação, não descanse até se arrepender verdadeiramente. A gente falou já, que Cornélio, ele era tido como justo, como temente a Deus e tudo mais. E aí ele precisava da mensagem da salvação mesmo assim, para o arrependimento. Então, primeira aplicação, não descanse até se arrepender verdadeiramente. Cara, como Cornélio fez, quando ele soube quem tinha a mensagem de salvação, ele estava, primeiro, totalmente perdido, sem Jesus, sem, nada, estava seguindo lá algumas questões do judaísmo, porque ele achava que esse era o caminho. Mas a partir do momento que ele falou, o anjo falou para ele, cara, é Pedro que vai trazer a mensagem de salvação para você, na mesma hora ele obedeceu, e ele valorizou essa mensagem de uma forma gigante, que ele chamou todo mundo para estar junto também. Então, como Cornélio, cara, valorize a mensagem que pode trazer salvação para você e para sua família. Ao você ir lá fazer sua devocional diária, quando você for orar, quando você for aqui, ouvir mesmo essas pregações daqui, de sexta, de domingo, quando estiver na cela, no discipulado, enfim, tem um monte de exemplo para dar. Quando você estiver diante da mensagem que pode trazer salvação, cara, preste atenção no que Deus quer falar ao seu coração. A Bíblia é um espelho para a gente, a gente sabe disso. Então, cara, Deus quer falar com você mesmo, Deus quer trazer coisas que você precisa mudar no seu dia a dia. Então preste atenção e muda. É só o Espírito que pode trazer esse arrependimento verdadeiro. Então a gente não precisa buscar a tristeza de um arrependimento, por exemplo, que como a gente já viu, não vai mudar nada, A gente simplesmente viver triste porque, nossa, eu sou um pecador miserável e eu preciso ficar triste o tempo inteiro. E a gente também não precisa necessariamente buscar para isso, para ter a vida, a alegria que a gente só encontra em Jesus. A alegria que a gente encontra em Jesus vem justamente porque a gente foi perdoado. Se a gente buscar o que Deus pode dar para a gente vai estar fazendo uma busca vazia. Mas lembra que é só o Espírito que dá o arrependimento. Busca o próprio Espírito Santo, busca o próprio Deus. Esteja feliz na presença de Deus só, porque isso é mais do que o suficiente para a gente. Pede a Deus para Ele revelar os pecados do seu coração, assim. Eu não sei com quanto tempo de convertidos, vocês são assim, mas depois que a gente caminha um tempo, às vezes pode parecer que, eu não bebo, meus pais são da igreja há muito tempo, e aí, eu nunca fui de beber, de ir em festa, de ficar com outras pessoas e tal, e aí pode parecer que às vezes, estou tranquilo, não tenho, esses maiores pecados,
Mas, cara, pede para Deus revelar os pecados do seu coração, até os menores deles mesmo. Até aqueles que você acha que podem não afetar muito o seu dia. Se você ainda, por exemplo, não participa de uma célula ou de um discipulado, cara, tenta mudar logo isso hoje. Espero que tenham discipuladores aí também para discipular, mas Deus provê também. Mas, cara, da mesma forma que Deus usou a vida de Pedro para levar aquela mensagem, Deus tem várias pessoas que Ele usa mesmo na nossa vida para levar a mensagem de salvação. Então, por isso, justamente, vai na célula, vai no discipulado, cara, vem aqui, sai com a galera, porque Deus quer usar essas pessoas mesmo. Não descanse até ser cheio do Espírito, então terá se arrependido verdadeiramente. Não descanse até se arrepender, de fato. Segunda aplicação, leve a mensagem da salvação a todos, orando ao Espírito para que se derrame. De novo, na visão que Pedro teve, lá do lençol e tal, Deus falou para ele 3 vezes, não chame impuro ao que Deus purificou. Hoje, no Brasil, assim, a gente não tem uma divisão muito grande, né, de judeus e gentios, né? Eu conheço poucos judeus, assim, pessoalmente. Mas a gente, às vezes, pode criar uma divisão na nossa própria cabeça, assim, em relação a Deus, né? O pessoal lá não pregava para gentio, porque gentio era, impuro e tal. Mas quantas vezes a gente não deixa de pregar para alguém, por achar que aquela pessoa pode ser difícil demais de Deus alcançar? Eu já ouvi algumas vezes, eu já até pensei isso algumas vezes. Mas fulano é difícil demais. Cara, meu amigo de oração, acabou de começar a namorar uma pessoa que não é da igreja. Agora está muito mais difícil de Deus alcançar, porque ele tem alguma outra coisa que prende ele lá. Ou, ciclano pode ser mais fácil porque ele não gosta de festa, não gosta de bebida e tal. Como se isso fosse mudar alguma coisa para Deus. Ou, último exemplo, cara, mas meus pais, você não sabe como é que é. Eles nunca ouviriam, eles nunca vão prestar atenção nisso. Cara, a gente precisa ter muito cuidado para a gente mesmo não colocar algum tipo de limite no que Deus pode fazer. Para a gente mesmo não tentar limitar de fato Deus de acordo com o que a gente acha que faz sentido. Não desista, mantenha a fé, continua orando pelos seus amigos de oração, pela sua família. Deus concedeu arrependimento até mesmo aos gentios. Isso era totalmente impensável. E Deus fez pela sua própria graça. Deus declarou puro todo tipo de pessoa. Então, como Pedro, só leva a mensagem que pode trazer salvação, que é capaz e poderosa de trazer salvação, que é o testemunho acerca de Jesus. E enquanto você faz isso, pede ao Espírito Santo para que se derrame, que traga esse arrependimento verdadeiro, porque só Ele é que é capaz de alcançar todo o coração, desde o mais duro, o mais afastado mesmo, o mais frio de todos. Muito mais do que a gente pode imaginar. E terceira e última aplicação nessa noite. Como resultado da vida pelo Espírito, louve a Deus verdadeiramente. Cara, a adoração que Deus se agrada não é uma que se curva mais ou uma que canta mais alto. Cara, a adoração que agrada a Deus é que é fruto de uma transformação genuína, que é resultado inevitável de um arrependimento verdadeiro, que brota de um coração que arde por mais de Deus mesmo, que se entristece profundamente por causa de qualquer pecado, por menor que seja, por afastar a gente de Deus mesmo. Não é chorar mais alto ou até cantar mais alto. Isso precisa ser fruto de uma mudança de verdade mesmo. O louvor que agrada a Deus é esse que não se pode conter no mais íntimo do coração mesmo, que arde, de novo, assim, por mais de Deus, que se alegra simplesmente por estar na presença do Pai, o que deixa tudo para trás, não para alcançar alguma coisa que Deus pode dar, mas para alcançar o próprio Deus, para alcançar o próprio trono celestial, em oração sincera. Então, que a gente possa fazer isso. Para concluir, sim, cara, busque essa vida verdadeira que só o Espírito pode dar, só Deus pode trazer para a gente, que Ele é a única e suficiente fonte capaz de satisfazer a sede do nosso coração mesmo. O nosso Deus, Ele é o único que vive, o único que reina. Cara, lembra lá do início de Atos 1, Jesus foi quem ordenou que eles pregassem na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Cara, foi pela ordem de Jesus, pelo poder do Espírito e pela vontade do Pai que a gente está aqui hoje. Pelo poder da cruz é que a gente está aqui, pelo poder da cruz é que a gente tem essa mensagem de salvação. Então ouve a mensagem da salvação, leva a mensagem da salvação para as pessoas e louve a Deus em tudo que você fizer. Louve a Deus verdadeiramente.
Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite mais uma vez. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque você tem se revelado para a gente, Senhor. Obrigado porque você, meu Deus, tem guiado a sua igreja de uma forma tão sábia, Senhor, tão amorosa e tão bondosa mesmo em tudo. A gente te pede, Senhor, essa noite que você alcance esses corações, Senhor. Alcance os nossos corações, transforma os nossos corações. Concede até mesmo para a gente, Senhor, esse arrependimento que gera vida, Senhor. Até mesmo a nós, Senhor, que somos os piores dos pecadores, Senhor, que somos, sabe, tão afastados mesmo assim da sua presença, da sua glória, Senhor. Concede para a gente esse arrependimento, Senhor. Concede para a gente essa vida que é te conhecer, Senhor. Por favor, não deixa mais a gente viver distante, não deixa mais a gente viver frio, porque a gente só precisa de você, Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, guia a gente mais esse momento de louvor agora também, Senhor. Em nome de Jesus, amém.